Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por estar aqui em sua casa, Senhor. Por sabermos e entendermos mais daquilo que tu tens para nós, Senhor, para este ano, para este mês, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor se revele a nós, Senhor, que o Senhor fale através da sua palavra aquilo que tu queres, Senhor. Queremos ser como um instrumento em suas mãos, ó Pai. Faça aquilo que tu queres, segundo a sua vontade, ó Pai. Nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita e agradável, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por cada um que faz parte desse ministério, Senhor, por cada um, aqueles que não puderam vir, aqueles também que estão aqui, Senhor. Senhor, venha revelar aos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que vem do céu, ó Pai. Queremos revelar o Teu Filho amado, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Te agradecemos por cada um que faz parte da sua família, Senhor, a família de Deus, ó Pai. Queremos cada vez mais estar unidos em uma só fé, em um só corpo, em um só pensamento, ó Pai, e seguimos adiante, prosseguir para o alvo, que é Cristo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem os conduzido e tem nos mostrado também, através da vida deles, a sua vontade, Senhor. Que como casa nós possamos honrá-los cada vez mais. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida deles, pela vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, neste momento, como igreja, também nós oramos pelo nosso pastor Marcos. Verdade, Senhor. Nós declaramos como força a tua mão poderosa sobre a vida deles. Sim, Senhor. Estabeleça, Senhor, tudo aquilo que está fora do lugar, Senhor. Precisamos, O Senhor sabe onde está o problema, Senhor, a fonte do problema. Sim, Senhor. Dê sabedoria aos médicos, Senhor, nos exames, para que possa ser um testemunho vivo, Senhor, que saiu de lá e está bem, Senhor, e que vai honrar o teu nome através disso. Verdade, Senhor, verdade, Pai. Nós oramos, Senhor, que tu és poderoso, infinitamente mais do que possamos pedir, Senhor, do que podemos imaginar, Senhor. Sim, Senhor. Que a tua graça nos basta, Senhor. Verdade, Jesus. O teu poder se aperfeiçoa quando nós estamos fracos, Senhor, não é quando estamos fortes. Verdade, Jesus. Se aperfeiçoe, Senhor, nele, Senhor, nessa fraqueza. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Te amamos, papai. Oh, Jesus. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvo, puro. Sim, Senhor. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra sufocar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu, em despedir dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Sim, Senhor. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só quero você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho, tu és a fonte, Senhor. Palavra de vida eterna, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra, recebemos de ti vida, palavra, sim, Senhor, dependemos de ti, totalmente, dependemos de ti, totalmente. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui conquistado em ser um com você, ser um com você, eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor, eu sou totalmente teu, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Sabemos, Senhor, que é pelo Teu Espírito, Pai, que somos atraídos, que somos conquistados, que somos, Senhor, regenerados e transformados para a Tua glória, Pai. Nessa noite nós queremos reclinar nossa cabeça. Queremos, Senhor, Te pedir que os nossos ouvidos espirituais sejam liberados, para que possamos realmente ouvir a Tua voz. Sim, Senhor. Ouvir a Tua voz, recebemos da Tua vida, recebemos da Tua graça, Pai. Por isso declaramos nessa noite: ativa em nós a fome e a sede, Senhor, pela Tua palavra, pelo pão vivo que desceu do céu. Nos reunimos neste lugar como igreja, para compreendermos cada vez mais qual é a Tua visão, Não queremos apenas olhar para Ti, mas queremos
ser uma igreja, Pai, que olha através de Ti, ter a Tua visão, ver da forma que Tu vês, falar da forma que Tu fales, Senhor, proceder da forma que o Senhor procede. Temos sentimentos daquilo que o Senhor sente, temos atitudes da forma que o Senhor age. Por isso declaramos nessa noite, Pai, ilumina os nossos olhos espirituais, ilumina, Senhor, os nossos olhos, lava-nos, Senhor, esta noite, pelo poderoso lavar da Tua palavra, Senhor, a nossa consciência, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, te louvamos por cada pessoa que vai estar também ouvindo, Senhor, a ministração dessa noite sobre a visão, sobre o Teu chamado, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, em especial a nossa reunião, aquilo que estamos construindo como igreja CAM, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que seja, Senhor, tirado de nós tudo aquilo que impede o Teu agir em nós, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é contrário, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que caminha na contramão, Senhor, do Teu propósito eterno, Pai. Queremos não apenas caminhar nem correr, mas subir, Senhor, com asas como de águia, e termos, Senhor, o entendimento da profundidade, da largura, da altura, da extensão da vida de Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, Senhor, que o Teu poder nos aperfeiçoe nesta noite, e Te damos total liberdade, Senhor. Leva-nos a cada vez mais a sermos um contigo, Pai. Sermos um contigo, Senhor. Queremos realmente cumprir aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor orou em João 17. Senhor, dizendo que precisamos cada vez mais caminhar na unidade para que possamos, em algum momento, sermos um diante da Tua presença. Sermos uma só imagem, um só reflexo da essência da Tua vida, da essência da Tua natureza sobre a terra, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Nos unimos, Senhor, no mesmo Espírito, por tantos ambientes que nesse momento se reúnem nessa cidade, nesse estado, nesta nação e nas nações da terra. Não estamos só reunidos nessa noite em Espírito. Estamos, Senhor, como uma multidão, Senhor, de filhos amados de Deus. E nós Te agradecemos, porque entendemos no Espírito que somos uma só igreja, no âmbito global, no âmbito nacional, estadual e municipal. E nós Te louvamos por isso, porque o Teu sangue, Senhor, nos regenerou, o Teu sangue nos trouxe a nova vida e nos posiciona cada dia neste lugar de autoridade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos na terceira noite, né? De sermos iluminados, né? Nossos olhos abertos, porque antes nós éramos cegos, né? Antes não tinha uma visão, né? Não tínhamos uma visão nítida, né? Porque estávamos sem a vida de Deus, e aí fomos atraídos em algum momento, né? Você foi atraído, né? É o Senhor que te encontrou, né? O Senhor que te achou, o Senhor que trouxe, né? Como diz a palavra, com as cordas de amor, né? Tem uma canção que a gente ministrava, né? Sobre as cordas de amor. O Senhor que nos tomou, né? Para Ele de volta. E aí nós começamos nessa caminhada de olhar para Ele, né? E é algo maravilhoso quando a gente decide isso, né? Mas que a nossa caminhada, da nossa trajetória temporal, não fique apenas olhando para Ele, né? Mas que em algum momento o Senhor, né, a vida dele cresça tanto em nós que Ele possa olhar através de você. Não é mais a Quedma olhando e definindo segundo a Quedma, né? Mas agora é Cristo, né, olhando através da Quedma
estabelecendo aquilo que é a visão de Cristo, né? Por isso que a palavra diz na primeira carta aos Coríntios que ele tinha esse desejo, né? Que todos pudessem alcançar, né? Ter o mesmo falar, né? O mesmo sentir e o mesmo proceder, como se fosse o próprio Cristo. Hoje nós vamos começar em Romanos, né? Romanos 8:38, que fala sobre essa realidade do que cantamos aqui, né? Sobre o amor de Deus, né? Romanos 8:38 diz: pois eu tenho a certeza, né? De que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem a morte, né? E nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é, né? Diga comigo, que é, né? Nosso, por meio de Cristo, nosso Senhor. Ou seja, está claro aqui, né, que quando nós, né, fomos totalmente absorvidos, né, pela vida de Deus, nós vivemos nessa potência, né, que se torna algo que é indestrutível, né? Não pode mais nos ludibriar, não pode mais nos afetar, seja o término, né, como diz aqui, da nossa trajetória, ou seja, durante a nossa trajetória. Nada pode, né, nos separar dessa potência. Então, assim, a vida de Cristo, né, ela gera em nós pelo menos 3 Cs. 3 Cs. Se eu e você temos a vida de Cristo, vai aparecer o primeiro C aí em você. Vai aparecer a comida. Você pode analisar, né, no âmbito natural, né? Quando se gera a vida, a primeira reação dessa vida é que ela vai procurar comida, né? Alimento. Então, se tenho a vida de Cristo estabelecida em mim, a primeira coisa que essa vida vai estabelecer é que te vai levar para buscar comida. Hoje a gente analisa, né, a nossa nação, né, como nesse sentido, né, de muitas situações econômicas acontecendo e tal, mas você não vê as pessoas deixando de comer, né? A gente fica ali com um calçadinho meio velho, a gente fica com uma roupinha meio assim, mas a comida não nos falta. Por que não nos falta? Porque você tem vida. Enquanto há vida, há fome. Então, assim, é uma das coisas que a gente precisa entender. Se realmente recebemos a vida de Deus, a vida de Cristo, o segundo C, né, depois do C de Cristo, é a questão da comida. Você precisa entender automaticamente que vai te dar fome. O segundo C, né, vai aparecer no sentido da palavra comunhão, né? Se você tem Cristo, você tem fome, você vai correr atrás de comida, e também essa vida vai te levar a você a viver em comunhão, né? Você tem vida, você é alimentado, e daqui a pouco você deseja se relacionar com a pessoa, ter relacionamento, ter comunhão, ter amizade. Então nós, automaticamente, essa é a nossa vida, né? Você ganha vida, você se alimenta, você está vivendo em comunhão, ou seja, no âmbito familiar, daqui a pouco no âmbito de empresarial, e também essa vida também vai levar você a ter uma comunhão, né, com os membros do corpo de Cristo. E o terceiro C e último, né, que Cristo gera em nós, é a palavra celebração, né? A comida nos leva à comunhão e a comunhão nos leva à celebração. Cristo é esta fonte, né, poderosa, que estabelece em cada um de nós a vida eterna. Por isso que essa canção falou hoje, né? Eu larguei tudo porque eu encontrei algo que é superior a tudo aquilo que é temporal e passageiro, né? Para onde iremos nós, né? Como disse Jesus, né?
Jesus tinha parado ali nesse momento de fazer muitas coisas na questão temporal, né? E os discípulos, né, principalmente Pedro, se levantou e falou: para onde iremos nós, se só tu tens vida eterna? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Então, depois dessa vida impartida, vamos notar que irá aparecer, né, um desejo sem você fazer força para buscar. Porque você não faz força para abrir a geladeira. Quando você vê, você já está dentro da geladeira, porque é uma vida que está aí, uma vida que está faminta, né? Uma vida que está, né? Principalmente a gente vê as crianças que começam, né? Entram depois na adolescência, tu já vai se preparando nesse. Aí na adolescência elas têm mais fome ainda, porque gastam mais energia, correm mais, então estão naquele processo de crescimento, entendeu? O David e o Davi dava bastante despesa na comida. Porque é o processo, né, da própria vida que está no teu corpo que exige o alimento, né? Então, a vida impartida, né, de Cristo, ela vai nos levar a ter esse desejo, né, sem você fazer força para buscar. E com certeza, às vezes, dependendo do tamanho dessa vida, você buscará com mais intensidade. Entendeu? Quanto mais a vida de Cristo cresce em você, você vai necessitar de mais alimento. Você vai necessitar de mais alimento. Porque você vai também, como se diz, né, usar toda a tua capacidade de vida, né? De movimento, de exercer, de trabalhar, Então, é uma intensidade cada vez mais, né? Então, assim, a vida eterna, a vida de Cristo gera essa questão, né? Ter fome. Então vamos correr desesperados atrás de comida. Se realmente tenho a vida de Cristo, eu tenho esse desespero de me alimentar, de ouvir uma palavra, de buscar uma palavra, de ouvir uma canção, né? Você está ali, não é? Que às vezes você está com desespero de ouvir a Deus, né? Às vezes vem uma canção e essa canção era a proteína que a tua vida espiritual precisava, né? Era o teu carboidrato, era a tua energia, e é esses sentimentos, né, sensoriais no sentido da vida que você precisa ter da vida de Cristo. Mesma coisa do que a nossa vida natural. Viver saciado, né? Eu creio que a partir do momento que eu estou saciado, né, do alimento, né, da vida de Cristo, o desejo que vai permanecer em mim é eu estar vivendo a comunhão. Estou saciado, estou alimentado. Agora eu vou ter comunhão. Eu vou me relacionar. Eu vou amar estar na reunião. Porque é uma sequência, né? É a mesma coisa que você tem a vida, você vai se alimentando até o momento que tu quer ter comunhão. Tu quer abraçar alguém. Quer ter um relacionamento com alguém. E nessa comunhão, que gera um casamento, gera vida. E é o mesmo padrão para a questão espiritual. Não tem diferença aí. Se não acontece assim na minha vida espiritual, eu estou com um problema, eu não tenho nem vida espiritual. Na verdade, eu estou morto espiritualmente. A mesma coisa, se você não tem essa questão da tua vida natural, esse desejo, né, de se alimentar, você vai ver que você vai deixar de existir, meu. Fica 4 dias sem beber, você já está no limite da existência humana. Né? Beber demais você pode explodir também, né? Então tudo tem um limite de estar saciado, entendeu? Então o objetivo é isso também espiritual. O viver saciado. Quem está saciado vai desejar estar em comunhão. Deseja abraçar, deseja estar junto. Entendeu? Deseja ter relacionamento, né? E o resultado disso, né, é celebrar. Aí você vai, a verdadeira celebração não está em objeto, entendeu? Não está em coisas. A verdadeira celebração é a continuação da existência, da vida, né? Quando nasce. Hoje a gente, 1h30, foi lá ver o irmão Vinícius Fopa dentro do ventre da Natasha. Cara, é um rebuliço, cara. E abria a boca e já mexia com a língua lá. Falei, isso aí vai vir já afiado. Entendeu? Pegava os 2 pés, botava assim para cima dele, depois soltava os pés.
Loucura. Vida, coração numa potência que eu falei, meu Deus do céu, Senhor, segura o coração desse profeta aí, Jesus. Doideira. E aí o médico estava explicando, né, o quanto de alimento está entrando no cordão e o quanto entra de líquido, e aí esse líquido já movimenta todos os órgãos dentro, e já sai na urina e já volta de novo para ele beber. É uma loucura. Eu falei, Jesus, ainda bem que eu não lembro desse tempo aí, né? Então assim, poxa, e aí gera o quê? Gera essa é a celebração. E assim também é a vida de Cristo em nós. Se esse processo de ter fome, de desejar a comunhão e de celebrar a vida não está funcionando, é porque eu não tenho vida. Então marca isso aí hoje, né? Nesse momento dessa noite da visão, né? Se temos Cristo, Cristo vai nos levar a ter fome por comida, a ter desejo por comunhão e a amar a celebração. E é isso que a gente precisa cuidar, porque sutilmente há uma ordem, né, perversa, maligna, sendo gerada já há muito tempo na sociedade, entendeu? De diminuição de vida. E a gente vê países já europeus e alguns países entrando em crise de existência humana. De cidades estão ficando desertas. O que adianta as construções dessa cidade? O que adianta as coisas? O que adianta o ter ali se não tem o ser? Né? Por isso que a Deus ele não se move, né, por essa loucura que às vezes o sistema quer nos colocar, entendeu? Imagina, às vezes a pessoa é capaz de, né, grudar em coisas, né, amar coisas, gastar, investir em coisas e desprezar a vida. E achar que é complicado a existência das crianças. Dá muito trabalho. E aí sutilmente está invertido o negócio. Entendeu? Essa é a verdadeira celebração. É aquele lance, pô, a gente pode fazer, a pessoa faz uma festa porque ela conquistou coisas, mas a verdadeira celebração para Deus é a vida. E isso está sendo bombardeado toda hora. Toda hora está sendo bombardeado. Por isso que as pessoas hoje elas estão entrando, né, nessa questão de amar tudo aquilo que é o contrário da existência humana, né? E amar as coisas, né? Beleza, pessoal? Então, a vida gera fome por comida que leva a gente a amar essa questão da comunhão e viver a verdadeira celebração. Qual é a maior tragédia que possa nos ocorrer? A gente já conversou aqui, né, nas ministrações dos administradores, e eu quero repetir aqui dentro desse terceiro dia da visão, né? A maior tragédia na vida não é a morte, né? A maior tragédia na vida é uma vida sem conhecimento do propósito eterno de Deus. Porque na real a gente veio para cá nesse sentido para cumprirmos o propósito eterno de Deus, que é manifestarmos a vida de Cristo, né? Temos a vida de Cristo. A maior parte das pessoas, né, nesse planeta não sabem por que estão aqui. Imagina, se nós não sabemos na real por que estamos aqui, nós podemos ser pegos por qualquer bobagem, por qualquer engano. Qualquer coisa vai nos modelar. Qualquer youtuber ali que sabe mexer um pouquinho com os nossos sentimentos aí não resolvidos, né, pode modelar ali um negócio. Vem um youtuber aí que sabe mexer com algum sentimento que você de repente vai ser o cara ou a cara para viver sem orelha, daqui a pouco o cara tá lá, decepou a orelha e tá vendo sem orelha. Ou tô abrindo isso aqui, tá rasgando aquilo ali, tá cortando não sei o que, tá enfeitando isso, tá... Então vai modelando por quê? Não sabe. E a maior parte do planeta e das pessoas do planeta não sabe por que estão aqui. Então assim, há 5 perguntas que todo ser humano tem que responder. Você tem que responder como ser humano, né, diante de Deus, né? E que Deus nos ajude cada vez mais a responder essas perguntas, para que a gente não viva borrado, né?
deformado quanto aquilo que Deus nos estabeleceu, né? As 5 perguntas que controlam a vida de todo ser humano. A primeira pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? É uma pergunta bem curta, mas ela é profunda demais, né? É uma pergunta de identidade, né? A segunda pergunta é: de onde venho? Na real, de onde venho? A palavra clara em Salmo 139, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que Deus já tinha desenhado a nossa trajetória, né? Na pessoa de Cristo, né? Então tem uma fonte aí da nossa existência. E a pergunta aqui é sobre a fonte, né? A terceira pergunta é: por que estou aqui? Então aqui nasce essa questão de nós manifestarmos o propósito, né? A pergunta de propósito, né? Manifestar a essência, né? Da vontade, do propósito eterno de Deus. E a quarta pergunta é: o que eu posso fazer? Uma pergunta sobre o potencial, né? Você nasceu com potência de Deus. Você nasceu com capacidade de Deus, né? E isso precisa alcançar, né, o seu nível máximo, né? Porque é ali que vai estar a verdadeira satisfação, entendeu? A pior coisa é a gente não alcançar, né, o potencial máximo de tudo aquilo que Deus nos fez. A gente vai viver meio... E a quinta pergunta é: para onde estou indo? Né? Porque sabemos que o nosso destino não é aqui, né? Nosso destino não é aqui, né? É uma pergunta sobre o nosso destino. Se você não sabe quem é, se você não sabe de onde veio, se você não sabe por que está aqui, se você não sabe o que pode fazer, se você não sabe para onde vai, sua vida é uma experiência. Por isso que as pessoas, né? Elas vivem presas, né? Sejam nas experiências boas que elas criaram, mas ainda, de repente, não tem nada a ver com o propósito de Deus para que elas venham viver na real sobre a terra, ou nós estamos, às vezes, né, ali, amarrados por experiências ruins. Então Deus não nos fez para termos experiências. Deus nos fez para cumprirmos o propósito, né, de manifestarmos a vida de Cristo. Então, se somos filhos de Deus, somos, né, a manifestação, né, sobre todas as coisas que de repente podem me ocorrer, pode me acontecer, né? Então, se somos filhos de Deus, né, nós somos a manifestação sobre todas as coisas, sejam ruins ou boas, que de repente a gente possa viver. A manifestação da sua glória. Porque imagina, hoje muita gente está presa num negócio bom, né, embriagados ali, mas ainda não está manifestando o propósito de Deus. E aí, às vezes, morre até sem cumprir e manifestar o propósito de Deus. São a turma dos embriagados, né? Que nem Paulo fala para a igreja de Gálatas, aqueles que eles são fascinados. Quem vos enfeitiçou? Entendeu? Eles entraram nessa jaula, né, da embriaguez, e está dando tudo certo, tá tudo muito bom, mas não vivem, não alcançaram. Ou a mesma coisa a outra jaula, que eu já nasci numa família complicada, a minha vida foi sempre um negócio complicado e tudo e aí a jaula tudo deu ruim na minha vida, né? Então que a gente possa entender, se somos filhos de Deus, somos a manifestação sobre todas as coisas da sua glória. E a gente vê isso dentro da história, né? Dentro das escrituras mesmo, ou dentro da história que você pega de muitas pessoas que às vezes nasceram em lugares muito mais complicados do que a gente nasceu, tiveram experiências muito mais complicadas, mas elas alcançaram, né, êxito nessa questão da manifestação da glória de Deus. Como também outros nasceram em berços esplêndidos, com tudo, entendeu? E de repente se acabaram em nada e não alcançaram nada também. Então que nós não venhamos ficar presos
nessas duas, né, jaulas que podem acontecer na nossa vida, né, mas que a gente verdadeiramente venha cumprir, né, essa questão. Não viemos para cá, para esse planeta, viver aí 80 anos, né, 90 anos, 100 anos, não sei quantos anos Deus vai nos dar, para sermos uma experiência. Tipo, Deus não criou uma vida para ser uma vida de experiência, entendeu? Ou seja, boa ou ruim. Ele criou a gente para algo muito maior, né? E a gente precisa buscar isso, compreender isso. Sei qual é o meu propósito, né, de manifestação, né, nesse sentido na Terra, né? Não viemos para cá apenas para sermos uma experiência, né? Porque temos uma identidade firmada em Cristo e porque somos parte do seu poderoso corpo chamado igreja. Porque senão a gente se torna um ser, né, no sentido como aqueles bonecos do posto, né, que a gente não sabe para onde ele está apontando. Ele só está fazendo aquela coisa para atrair a gente, entendeu? Para mostrar ali alguma coisa e tal. Mas ele não aponta, né? Ser parte, né? Que às vezes a gente não se sente parte de um casamento. É ruim, né? Aí tu não desfruta o casamento. Às vezes tu não se sente parte de uma família, você não desfruta a família. Aí você está numa empresa, você não se sente parte da empresa. Aí você está ali toda hora, às vezes as pessoas brincando contigo, né? Está falando com uma merda, porque você não se sente parte. Aí você vem para o ambiente da congregação, você não se sente parte daí. Os que não se sentem parte, às vezes, né, estão nessa insatisfação. Ou seja, nessa orfandade. Não consegue ali viver aquela realidade, entendeu? Intensa, ou da família, ou de um desenho profissional, ou até de um desenho congregacional. Então, ser parte, né? O que é ser parte? Ser parte, né? É viver governado na identificação de Cristo. Esse é ser parte do seu corpo chamado igreja. Você pode ver, analisa alguém da tua família, né? Aqueles que mais estão ali, né, reclamando, fazendo, é porque eles não se sentem parte, parece. Parece que eles estão na família, mas estão fora da família. E aí aponta o dedo, né? É como a história lá, né, que Jesus contou do pai, né, que queria tanto se revelar como pai para o velho e para o novo, né? A história, né, que Jesus conta dos dois filhos não era para levantar os dois filhos, era para revelar esse desejo do coração, né, do espírito da paternidade, para gerar uma transformação tanto no filho velho, que representa Israel, e o religioso, que só tem letra, que só fala do Deus verdadeiro, mas julga todo mundo e condena todo mundo. E a mesma coisa que Deus queria aqui, né, firmar a paternidade dele na nação de Israel, Deus também estava com desejo de alcançar aquele pródigo que está lá no lamaçal, está lá no desenvolvimento mais imundo que seja do planeta, e ele também tem um desejo de se revelar como pai. Entendeu? Para afirmar os dois, né, nessa dimensão do verdadeiro filho. Nem o religioso é o padrão de filho, e nem o pecador é padrão de filho. O padrão de filho é o que conta a história. E ele quer mostrar o pai. Só que os religiosos que traduziram aqui algumas coisas da Bíblia, botaram o tema como filho pródigo. Mas a história, para Jesus contando, nunca foi o tema filho pródigo. Sempre foi revelando o coração de um pai, para alcançar os dois. Aí muda toda a concepção da história. Porque tem um monte de gente que até pega os argumentos ali, como o título filho pródigo, e se sente filho pródigo. Mas a ideia não é você se sentir filho pródigo, e nem se sentir o filho dono da igreja, né? O dono da casa. Aqui é do meu jeito. É porque eu li na Bíblia, porque a Bíblia diz isso. O religioso está toda hora assim. Porque não pode porque a Bíblia diz. Não pode porque Deus falou. Não pode. E esse é o problema, porque se nós não estamos
firmados a nossa natureza na identificação de Cristo, ou nós pendemos para o pecado, ou nós pendemos para a religiosidade. Ou nós estamos afundados no pecado, ou daqui a pouco a gente sai um pouquinho e já está acusando todo mundo. Mas tu também, né? Mas ainda aí, né? Eu tenho alguém da minha família, né? Que eu não posso falar porque vai ficar gravado. Tipo assim, às vezes ela tá afundada em tudo, entendeu? Aí daqui a pouco ela se converte 2 semanas, ela vem para uma igreja radical do Talibã Gospel. Aí ela já começa a botar só sarrafo no grupo. Mas 2 semanas atrás ela estava lá no... E aí é que Jesus, na verdade, Jesus ele trata isso dentro da história que ele está revelando a paternidade de Deus. Por isso que Jesus ele estava, a natureza de Cristo ela está em paz entre o pecador e o religioso. Porque a ideia de Deus é alcançar todos. Então, isso é tremendo a gente entender, né? Ser parte, né? É viver governado na identificação de Cristo, né? E é ser parte do seu corpo chamado igreja. Imagina, se eu verdadeiramente eu tenho a minha natureza, ela está identificada com Cristo, eu estou inserido no corpo. E aí, se eu estou inserido no corpo, eu não estou analisando o corpo. Eu não estou olhando o quanto tem de fariseu, o quanto tem de saduceu, o quanto tem disso, o quanto tem daquilo. É a mesma coisa, a gente vê aí agora uma menina adolescente, está explodindo a canção dela dentro de um festival aí agora, né? Ela cantou algumas coisas do que a igreja está fazendo, que é farisaísmo, é não sei o quê. Aí alguém me mandou, né? Até um líder de uma igreja bem tradicional da cidade me mandou e queria a minha opinião e tal. Eu nem tinha me ligado nisso, né? Eu não estou aí comendo essas coisas não, irmãos. Eu estou comendo outras coisas. Eu quero comer algo verdadeiro, né? Não estou aí, né? Aí eu respondi para ele e falei o seguinte: meu irmão, é o seguinte, se verdadeiramente nós estamos sujeitos à cabeça que é Cristo, a vida eterna que Ele depositou em nós, eu estou orando, proclamando a virtude de Cristo. Eu estou cantando, proclamando a virtude de Cristo. E eu estou pregando, proclamando as virtudes de Cristo. Eu não tenho tempo para cantar o quanto o mundo está pecador, está no diabo. Eu não tenho tempo para ficar cantando o quanto a igreja ainda não é tão certa como ela deveria. Eu estou proclamando o verdadeiro. Eu não estou medindo o quanto que o diabo é endemoniado. Meu Deus, o diabo está... Hoje ele está com a força total. Não quero nem saber. E eu também não estou aí medindo assim o quanto denso, sujo o mundo está, as pessoas estão. Então assim, aí eu falei para ele, querido, olha, sabe que eu... Aí eu dei uma olhada na canção, sabe o que eu analiso? Eu falei, olha, sinceramente, irmão, nem condenando quem pende para esse lado, nem quem está a favor, nem quem está contra, irmãos. Olha só, se verdadeiramente nós somos membros do corpo de Cristo, sabe o que eu estou fazendo, irmão? Eu estou profetizando e não estou criticando. Eu estou pastoreando e não estou criticando. Eu estou evangelizando e não estou criticando. Eu estou ensinando e não estou criticando. Eu estou cumprindo as 5 porções, né, da parte de Cristo. Eu estou indo aonde eu tenho que ir, como um apóstolo. Eu estou profetizando o que eu devo profetizar, como um profeta. Eu estou evangelizando o que eu tenho que evangelizar sobre Cristo. Eu estou cuidando daquilo que Cristo está sendo estabelecido. E eu estou ensinando sobre Cristo. Pronto. E aí eu falei, irmãos, analisa, porque muita gente hoje está lançando muita coisa no hemisfério gospel, né? Porque agora tem outro hemisfério aí, hemisfério gospel. Então tem muita gente lançando porque sabe que tem uma procura boa já. E o interesse, quando você vê que há uma procura, você faz uma oferta conforme a procura. E aí eu quero só estar em destaque, porque eu vou ter retorno de mamon. Eu não vou ter recompensa eterna. Eu falei, então como hoje, no Brasil e em muitas nações da terra, hoje, nós temos um percentual muito de críticos. Aí eu vou cantar para críticos.
eu vou orar para críticos, eu vou pregar para críticos. Porque eu vou estar em destaque. Porque tem muito. Por isso que os youtubers que falam mal estão com milhões de visualização. Olha essa crítica, olha essa canção, olha. Dá sucesso. Porque hoje tem mais gente. Hoje. Porque a crítica me faz o quê, irmãos? Me faz eu não cumprir aquilo que eu sou responsável. Quando eu critico demais, quando eu reclamo demais, eu estou me isentando da minha responsabilidade. E o foco de Deus, da natureza de Cristo em nós, é eu cumprir aquilo que eu sou responsável. Eu vou cumprir. Eu vou ser governado por essa substância. Então, assim, viver governado na identificação de Cristo é ser parte do seu corpo chamado igreja. Então, assim, quando você olha para o seu corpo, né, tem partes aí que não tem tempo para criticar o outro membro do teu corpo. Por quê? Ele está responsavelmente fazendo a função dele. E ao mesmo tempo que ele cumpre a função dele, ele já vê que o outro também está exercendo para que ele tenha vida também. Porque ele depende da vida do outro também. Que é responsável, que está cumprindo a sua função. Entende? Anos atrás, alguém me chegou para mim e me perguntou, né? Como é que eu fiquei tantos anos com uma liderança aqui na cidade e tal. Que ele via que essa pessoa era isso. E na hora, eu já compartilhei isso algumas vezes aqui, eu não falei porque eu fui pego de surpresa. Saindo de um líder também essa pergunta. Pego de surpresa, eu não falei nada. Não veio nada para me falar, eu não falei. Para me falar bobagem, eu fiquei com a boca fechada. E aí depois de uns 4, 5 anos, de entender um pouquinho mais sobre a revelação do reino, eu encontrei essa pessoa num café, eu sentei com ele, eu falei: o irmão sabe, o senhor sabe que eu tenho a resposta? Tem a resposta daquela pergunta de 4, 5 anos atrás. Mas ele falou: mas que pergunta? Não, você perguntou isso. Hoje eu sei. Sabe por que eu nunca vi o defeito dessa pessoa? Sabe por que eu sempre permaneci servindo? Sabe por que eu sempre permaneci fiel e verdadeiro ali? Porque eu estava fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Eu estava muito focado na minha responsabilidade. Porque quando às vezes eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, no sentido de responsabilidade que Deus me deu, eu estou olhando um monte de problema, um monte de coisa. É mais que eu estou olhando numa empresa, a empresa, ela tem, como diz, né, para ela alcançar o seu êxito, ela tem muitas funções ali que devem ser executadas com perfeição, com excelência. Entendeu? E aí, claro, os donos estão estabelecendo pessoas para que elas ocupem aquelas funções e exerçam com excelência, para que quando se junte o todo, alcance o objetivo, alcance o propósito. Entendeu? Aí você percebe, né, quando trava um setor, quando trava outro, é por quê? Quando não se chega num algo, como diz, né, suave na conquista, no avanço. Porque alguém não foi responsável. E às vezes a pessoa até irresponsável, ela cria um problema ainda para um todo ali dentro do setor. Hoje eu estava numa empresa falando sobre isso, né? Falando sobre o relativismo versus a verdade absoluta. Entendeu? E nós estamos contaminados hoje como sociedade, como família. Hoje o relativismo está em tudo, irmãos. Está na educação, está na política, está na religião. O relativismo, ele está bagunçando, ele está quebrando a verdade absoluta, ele está quebrando princípios e fundamentos estabelecidos por Deus. Deus, ele trabalha com verdade absoluta. Não é talvez pode ser diferente. Imagina, irmão, se o piloto de avião, né, depois de um curso que ele tem que fazer, os procedimentos que ele tem que fazer, ele inventa alguma coisa ali. Não, mas é que mandaram fazer em tal tempo para cima. Não, eu vou puxar para o lado. Isso é relativismo. Dá explosão, dá morte, quebra tudo. Então nós precisamos cuidar, porque Deus ele está estabelecido, irmão, numa verdade absoluta.
Ele mesmo veio para cá e ele mesmo se sujeitou a essa verdade. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Ele não fez não, pai, eu posso dar um negocinho aqui, entendeu? Posso fazer isso? Não pode. Isso pode gerar um caos. Isso pode gerar um problema. Amém, irmãos? Então, tudo, né? Desde o início, né? Quando começamos, né, a estabelecer aqui a casa paterna CAM, tem 100% de identificação da revelação de Cristo. Lá, desde 2008, 2009, a gente nem tinha iniciado, né? O ambiente, Deus já estava ministrando muitas coisas para nós, né? E às vezes sem antes de conhecer, né, pelos escritos de tantas coisas que já foram ministradas dentro do SEAP. Muitas coisas, irmãos, Deus tinha confirmado muitas verdades. Depois, claro, veio as porções nos ajudando a compreender todas as coisas, né? Então, o nome, né, da igreja surgiu debaixo da própria revelação da palavra, né, na centralidade de Cristo. Então, a palavra centro, né? Alguém pode abrir aí Romanos 12:2 para ler? A palavra centro, ela expressa esse desejo, né? Como casa, né? Como congregação, para que você decida estar no centro da vontade de Deus. E a gente sabe que tem um centro, tem uma centralidade, né? O centro é uma pessoa, não é uma instituição. Né? A mesma coisa o amor, né? O amor de Deus, né? Gente, eu não posso definir por qualquer coisa o amor de Deus, porque o amor de Deus está revelado numa pessoa. É uma pessoa. Eu não posso usar aquela expressão como todo mundo usa, né? Eu faço o que eu quero porque Deus me ama. Tá, beleza. Tá, agora vamos ver que amor é esse. Porque o amor não é um cobertorzinho, não. Né? O amor de Deus se estabeleceu como uma cobertura, como um senhorio. Aí muda tudo. Então você não vai fazer o que você quer mais. Porque às vezes a pessoa fala um negócio desse e aí a pessoa, né, estão curtindo aí e vão para o juízo eterno, vão viver a condenação eterna e achando que Deus ama, e não vai, porque não conhece o amor de Deus no sentido mais amplo, né, dessa questão, entende? Quer falar alguma coisa, Alex? Romanos 12:2. Quem que abriu aí? Quer ler, Kedman? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós nascemos, né? Seja os homens ou as mulheres, os casais, as famílias, nós nascemos com vontades. E a gente tem vontade, inúmeras vontades, né? Mas Deus estabeleceu a sua vontade. E aí por isso que a carta aos Romanos fala claramente sobre isso. Há um lugar, há uma centralidade onde Deus estabeleceu a sua vontade. Deus é responsável. Não é quando eu sou governado pela minha vontade. Deus é responsável quando eu obedeço à vontade dele. Fora da vontade de Deus, Deus não se responsabiliza com nada. É algo que eu é que sou responsável. Né? Então é isso que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Então a ideia dele é o quê? Eu tenho que deixar essa forma, né? Que a forma ali, a gente vê a forma que está hoje o mundo, no sentido de viver segundo a sua própria consciência, a sua própria vontade. Olha na verdade não tem a forma aí, né? É uma deformidade total. Tu se assusta até. Você começa a analisar algumas vontades que o ser humano vai seguindo. Jesus do céu, né? Às vezes ele fica até deformado humanamente falando. Tu não reconhece mais a pessoa. Conforme o nível, né, que a pessoa é governada pela sua própria vontade, meu Deus, vira um negócio
E às vezes há uma multidão que aplaude, uma multidão que idolatra, mas é uma deformidade total, humana e fora até da forma de Deus, né? Depois a segunda palavra é adoração, né? Pode abrir aí, Sara, para ler, João 4, 24 a 34. Então, a palavra adoração dentro dessa ideia da visão é que a gente possa oferecer a Deus, né, uma adoração verdadeira. E aqui é muito profundo o que Jesus vai ensinar para a mulher samaritana, né? Lembra que Jesus está em paz com a mulher samaritana, né, irmãos? Como ele também estava lá em paz na casa do fariseu, do Simão, estava lá na casa em paz com o Zaqueu. Jesus não era quase revoltado contra os pecadores. Estava em paz. Tranquilo. Eu vim para dar vida para vocês. Se vocês quiserem ficar pecando, ok. Pega em paz. Mas tu sabe que vai rolar uma recompensa meio ruim no final. É a mesma coisa, você quer ficar aí distorcendo as escrituras, inventando tradição aí, inventando um monte de coisa de teologia, um monte de coisa aí de visão, né, da sua cultura institucional. Eu estou em paz com você, fique inventando, mas no final vai ter uma recompensa meio complicada. E eu vim para dar vida. E a partir dessa vida, você vai ter uma fome para alimentar essa vida. E cada vez que essa vida cresce, você é levado numa comunhão extraordinária e vai celebrar a vida na expansão do reino, porque esse é o propósito de Deus, né? Oferecer a Deus uma adoração verdadeira, né? João 4, 24, 34, Sarinha. Porque Deus é Espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí 34 ou vai continuar até o 34? Até o 34. A irmã vai cansar ler 10 versículos, não? Pode ler 10 versículos, já que a irmã não leu nenhum hoje. Não, desculpa, não sei. De repente a irmã já leu um livro, né, da Bíblia. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram seus discípulos e eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço e voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse que tudo quanto eu já fiz na vida. Será que esse não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Olha, está aí a comida dele. Uma vida governava ele, né? Olha só a comida dele agora. Quem terá trazido essa comida? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Uau. Apareceu o menu de Jesus aí, gente. Que não era o X-Bacon da irmã Kimberly, não era o X-Picanha do Cido. Apareceu aí. Então, essa conversa aí era legal se a gente pudesse ter um tempo para meditar, né? Se trancar num cantinho lá e se posicionar no lugar da mulher samaritana, ser levado em espírito lá, ver Jesus na tua frente e compreender na real o que ele está ministrando aqui. Isso aqui não é qualquer ensinamento, irmãos, dessa passagem. E é tremendo quando você vê que Jesus ele define o lugar ele define da adoração e a forma da adoração. E não está baseado em melodias, não está baseado em expressões, não está baseado
numa música silenciosa, ou aquela que me arrepia, entendeu? Não está numa música de marcha, de guerra, não está num som, né, de rachar o inferno, não está nada disso, né? Jesus está definindo isso, o lugar, porque ele define o lugar primeiro. Qual é o lugar? É em espírito. E ele está estabelecendo a forma. Qual é a forma? É em verdade. Então ele define duas coisas importantes aqui, né? Porque e a gente sabe que a verdadeira adoração aqui, né, ela está baseada numa pessoa. Ou seja, a única adoração que foi estabelecida na terra e continua sendo a mesma adoração para Deus é quando ele entrega ele mesmo para Deus, a sua vida para Deus. Essa foi a única adoração agradável ao coração do Pai. Essa é a única adoração verdadeira. Se a minha forma de ficar na porta, como adoração, ou no som, ou no altar, ou na cozinha, ou sei lá, aqui no ambiente, com as mãos erguidas, se não está exalando de nós a vida dele, o Espírito de Cristo, não valeu nada o nosso serviço. Ou seja, desde o princípio, já no período da sombra, né, quando a gente vai estudar ali sobre o serviço sacerdotal, né, no lugar santíssimo, não poderia pingar o suor do sacerdote. Que se pingasse o suor, ele sairia morto. Então, desde lá, né, Deus já disse que ele não aceita o nosso suor. Não é pelo nosso fazer, mas é pelo nosso ser. Então a adoração verdadeira é essa. E a gente sabe, né, nesse sentido, né, o único que foi gerado, né, pelo Espírito e que foi verdadeiro e que foi a própria verdade foi o próprio Cristo. Então essa é a adoração para Deus, né? E por último, né, fala sobre a questão da missão, né? A missão. Mateus 4:19. Quem pode abrir aí? Cido, pode abrir aí? Tá com a Bíblia ali, irmão? Tu tá aqui ou tu tá lá na Zenha ainda, Cido? A missão. Então, irmão Márcio, que está aqui olhando sério para mim, o centro é Ele, a adoração é Ele, e a missão é Ele, porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo volta para Ele. Não tem ninguém, não tem lugar para mais ninguém. Ou nós nos ajustamos a essa realidade, porque tudo começa de eu decidir aonde eu quero estar. Eu quero sair da minha vontade, eu quero viver na vontade dele. Ok, beleza. A partir do momento que a vontade dele vai crescendo, vai saindo de você a verdadeira adoração. Até chegar o momento que a missão foi cumprida. A missão foi executada. Pronto. Eu lembro que nos primeiros anos que a gente estabeleceu a igreja, né, Centro de Adoração e Missão, algumas pessoas vinham e usavam muito a palavra missões, né? Poxa, que bom, eu gosto muito de uma igreja que tem missões e missões e missões. Daí eu olhava e disse, não tem nada a ver com missões. Me desculpa frustrar o irmão, a irmã. Mas como assim? Só, a gente precisa ter umas 6 horas de conversa para a gente explicar o mistério desse nome. É porque não, entendeu? Porque a gente sabe que tem um monte de gente fazendo missões para si mesmo. Faturamento. Status.
E às vezes não tem nada a ver com Cristo. Não manifesta uma gota, né, da vida de Cristo. Mateus 4,19. Estamos finalizando, tá, gente? Eu já passou de 1 hora, eu queria cravar 1 hora, mas não dá, né, Alex? O que é que disse Jesus aí, irmão? Siga-me eu, pescadores de homens. Alguém abra Mateus 28:18. O que é que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. É isso? Acabou? Tem mais um? Tem 20. Pode. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Ok. Tremendo esse texto aí, tá? Para vocês entenderem. Então, o primeiro texto do Cid é: vocês vão me seguir, porque vocês vão aprender a pescar homens. É no sentido de ministrar e estabelecer ali a vida de Deus. Depois ele fala sobre essa questão, né? Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, e agora vocês vão fazer discípulos. Tem uma missão aí. A mesma forma que ele fez a missão, nós vamos também manifestar a missão. E o último é Atos 1:8. E aí está estabelecendo sobre a igreja. Tem uma missão, irmã Kimberly. Eu estou na vontade, a vida de Cristo está crescendo em mim, agora tem uma missão. Você é pescador, você é alguém que vai fazer discípulo, você é alguém que vai manifestar a autoridade de Deus. Atos 1:8 diz o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós minha vida. Está cheia da vida de Deus aí, irmão? Agora é o seguinte, o que vai acontecer? Vocês vão ser minhas testemunhas. O que mais? Tanto em Jerusalém, como e prepare os passaportes. Coloque a documentação em dia. Façam a dupla cidadania. Porque essa é a realidade da missão da igreja. Ou, né, vamos enviar, né, ou vamos abençoar outros para irem. Então, nossa missão, né, que fique claro aqui, nossa missão é de ser igreja, né? Ou seja, o que é ser igreja? É a própria manifestação da vida de Deus, né? Claro, eu decido, né? É uma decisão, né? No sentido de eu permanecer, né? De eu buscar, de eu me alimentar da vontade de Deus. Tipo, a trajetória de Jesus, ela se estabeleceu em primeiro lugar nessa temática. Jesus, ele também teve que aprender a conhecer a vontade de Deus. 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 Chegou um momento, ele falou: olha, é o seguinte, agora ofereça adoração. E ele mesmo foi adoração. A vida dele foi adoração. Ok, depois de um tempo, né, ele manifestou o seu espírito sobre a igreja. Assim é a nossa caminhada. O Márcio vai decidindo viver hoje, viver amanhã, viver depois de uma semana, viver depois de um mês, depois de um ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, depois de 4 anos, depois de 20 anos. Hoje eu já estou 30 anos buscando a vontade de Deus. E automaticamente eu estou oferecendo uma adoração verdadeira para Ele. E daqui a pouco eu manifesto o Espírito dele, eu cumpri a missão. Eu gerei outro. É como a questão, né? O fruto para Deus não está baseado em número. Está baseado em você estabelecer uma outra fonte de vida de Deus na terra. Ou seja, o Marcos já alcançou ele e a Sara em deixar um outro fruto de vida de Deus,
de Deus no sentido de vida natural na Terra. O Cid já está com duas fontes de vida aí. O Alex já está com 3, entendeu? Minha mãe e meu pai botaram 14 fontes de vida na Terra. Agora nós somos 80 fontes de vida. Então o que Deus espera é fruto. O fruto é a vida, né? Por isso que Ele deposita agora a sua vida sobre a igreja. E não era mais um só, né? Antes era um só fazendo a vontade de Deus. Ele vai estabelecendo 12, depois ele estabeleceu 70, depois ficou 120, 500 assistindo e subindo, mas só 120 ficou lá para ser a fonte de Deus na terra. E assim espalhar e cumprir a missão de Deus sobre a terra. E é isso que nós precisamos entender, entende? Nessa questão do que Deus está nos chamando, né? Para a gente estabelecer aqui como igreja, né? Como casa de Deus, né? Não apenas casa de Deus, mas a casa do Deus vivo, né? Opa, há uma vida aí. Há uma vida sendo impartida, há uma vida sendo revelada. Aí você decide depois, né? Sem fazer força, como eu falei antes aqui, né? Que se você tem vida, a irmãzinha ali que está no colo da Kédia, a irmã Maju, ela vai daqui a pouco estar no berreiro, porque ela quer leite, ela quer bolacha, ela quer pão, ela quer um monte de coisa, porque ela tem uma vida ali que berra dentro dela, né? Outra hora ela tem que dormir, outra hora... é uma vida, né? E a questão não é trabalho isso, irmãos. Isso precisa entender, porque por isso que a vida precisa ser revelada para nós, né? Porque a vida é mais importante do que tudo. Amém, queridos? Amém? Alex, queres complementar alguma coisa? Já ora por nós também. Bota lá. Lutando, né, contra as nossas próprias vontades, né? E a gente às vezes fala na questão do sacrifício, né? A gente gerar um sacrifício, né, para Deus. Mas como o pastor falou, o sacrifício verdadeiro é aquele que flui do Espírito, né? O sacrifício que é gerado em nós, vamos dizer assim, vamos gerar um sacrifício hoje para a gente estar presente aqui. Mas esse sacrifício, ele não é o sacrifício perfeito ainda, porque esse é um sacrifício que a gente fez contra a nossa própria vontade, né? A gente matou a nossa vontade para a gente poder estar aqui, né? E por a gente estar aqui, a gente está alimentando o nosso espírito, né? Que é o único que pode gerar o sacrifício verdadeiro para Deus. Então muitas vezes a gente acha que a gente está gerando um sacrifício numa atitude, né? Mas na verdade não é esse ainda o sacrifício verdadeiro para Deus. Esse foi às vezes é necessário, não, preciso pagar o preço para poder, mas esse preço é para que a nossa carne ela seja deixada de lado, né? Então vamos dizer que é um sacrifício contra a nossa vontade, né? Para que a vontade de Deus ela seja estabelecida, né? E isso é só por meio do Espírito, né? O Espírito que nos leva a viver essa realidade para Deus, né? Hoje até estava conversando lá no serviço com a menina lá, que ela é católica, e daí começou a falar na questão problemas que ela passou com câncer, sabe? A menina começou... E daí e ela falou que a família dela é católica, mas que ela de vez em quando ela vai na igreja, né, evangélica, só que ela não se sente bem-vinda assim na igreja. Ela falou que não entende por quê. Eu falei, porque você não está acostumada com o ambiente, você está vindo de um outro ambiente. Eu falei, mas primeiro você precisa se vindo aos poucos, né? Igual quando tu faz uma mudança. Primeiro dia na casa para tu dormir é horrível, né? Porque você não está acostumado com o local, não está acostumado. Mas depois, no 5º dia que tu está dormindo ali, tu já, agora aqui é o meu lugar, né? E estava explicando um pouquinho para ela, né, sobre essa questão da vida de Cristo, né, que é realmente é a única que nos leva a viver a realidade de Deus, a querer estar com Ele, né? E às vezes aquilo que é ensinado pra gente, foi ensinado durante muito tempo, não nos revelou essa vida que a gente tem como missão, né?
que é a missão da igreja, que é revelar a vida de Deus em nós, né? De ativar a vida de Deus em nós. E muita gente não tem essa ativação, por isso que eles não compreendem essa questão do organismo, né, da igreja, esse lugar que é diferente, né, quando a gente que compreende essa vida que está sendo gerada aqui. Então não é só um congregar numa igreja, não é só passar um tempo ali, não, é a vida que está sendo estabelecida no interior de cada um, né, que faz a diferença, que nos leva a gente a amar as coisas de Deus, a querer estar, né, cumprindo a sua vontade. Então é mais do que ter uma congregação, né, ter um lugar para ter um rito. Não, é um lugar onde a vida está sendo gerada, onde nós estamos sendo levados a conhecer verdadeiramente o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, né, estar verdadeiramente nos braços dele e amando, né, amando a Deus, porque a hora que o pastor falou, você quer falar alguma coisa? Porque a gente não tem dúvida do amor de Deus, mas quanto tem em nós, enquanto nós amamos a Deus. A gente sabe que o sacrifício de Deus por nós, né, a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho, que Ele gerou o sacrifício. E isso ninguém tem dúvida. Ah, mas Deus me ama. Sim, verdade, Deus te ama. Mas e quanto você ama Ele? Quanto você ama o propósito dEle? Quanto você está disposto a entregar por esse amor, né, para corresponder a esse amor? Porque o amor dele já foi derramado sobre nós. E o que vai gerar isso como diz, é a volta desse amor, né, do amor dele liberado sobre nós e agora voltando para ele, né, que daí é a questão do mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu grande amor, Senhor, derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor deseja, Senhor, nos alinhar e nos levar, Senhor, a cumprir o Teu propósito, Pai, a Tua vontade, Senhor, mas não, Senhor, de uma forma de pressão, Senhor, mas porque temos a revelação do Seu amor em nós, Pai. Temos a revelação da Sua vida, Pai, e pelo Teu Espírito, Senhor, amamos estar, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Amamos, Senhor, estar cumprindo a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, nos leva, Pai, neste tempo, Senhor, a avançar neste conhecimento, Senhor, a estarmos realmente, Senhor, entregues à Tua vontade, Pai. Clareia, Senhor, a nossa visão, Senhor, para que nós, cada vez mais, venhamos compreender, Senhor, venhamos ver aquilo que está proposto, Pai, o desenho que o Senhor tem derramado, Senhor, diante de nós, Pai. O Senhor tem planos, Pai, o Senhor tem um desenho, Senhor, já pré-estabelecido, Pai, ao qual cada um de nós precisa estar alinhado, para que nós venhamos, Senhor, cumprir a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, tira de nós todo o achismo, Senhor, tira de nós todo do nosso querer, Pai. Não queremos fazer nada, Senhor, nós queremos estar alinhado à Tua vontade, Pai. Não queremos, Senhor, fazer nada da nossa vontade, Pai. Não queremos ver, Senhor, com os nossos olhos, simplesmente, Senhor. Mas queremos olhar, Senhor, por meio, Senhor, da Tua visão, Pai. Por meio da Tua lente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver, Senhor. Para que nós possamos ver, Senhor. E ter, Senhor, a certeza, Pai, naquilo, Senhor, que estamos caminhando, Pai. Para que no final, Senhor, nós possamos nos alegrar, Senhor, nós possamos desfrutar de tudo aquilo, Senhor, que está proposto, Pai. Porque não queremos, Senhor, passar, Senhor, tempo jogado fora, Senhor, fazendo a nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que esteve aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, esta ministração, Senhor, que vai estar que tem interesse, Senhor, em receber esta palavra. Nós te louvamos, Pai, nessa noite, Pai. Te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também, Senhor, neste momento, Senhor, aqui reunido, Senhor, como igreja, Pai, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida do pastor Marcos, Pai, pastor Marcos Fagundes, Senhor, que está hospitalizado neste momento, Senhor. O Senhor sonda, Pai, e o Senhor conhece o coração do pastor Marcos, Pai. Ele tem servido, Senhor, o Teu reino, Pai, durante, Senhor, tanto tempo, Pai. Que as Tuas mãos, Pai, possam estar alcançando ele, Pai.
trazendo, Senhor, toda a ordem, Pai, restaurando, Senhor, o seu corpo, restaurando, Senhor, o seu físico, Pai, restaurando, Senhor, as veias, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que o poder que há no Teu nome, Pai, o poder que há no corpo, Pai, em nome de Jesus, Pai, por meio do corpo de Cristo, Pai, nós liberamos, Pai, vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor, para este membro, Senhor, tão precioso do Teu corpo, Pai, que tem servido, Senhor, que tem sido, Senhor, um homem, Pai, que tem lançado a sua vida, Senhor, para o reino, Pai, que tem amado, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nesse tempo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, socorrendo, Pai, também, Senhor, os familiares, Pai, dando todo, Senhor, revelando o Seu amor, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, que esse seja um tempo que cremos, Pai, que é só uma passagem, Senhor, que é só um tempo, Senhor, onde o Senhor se manifestará, Senhor, onde nós veremos, Pai, a Tua glória, Senhor, onde nós veremos a manifestação, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, do Teu grande amor, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, como igreja nós cobrimos, Pai, a vida do pastor Marcos nessa noite, Pai. Toda a sua casa, toda a sua família, Pai, a sua esposa, Senhor, que o Senhor possa estar ali, Senhor, doce Espírito, Pai, abraçando, Senhor, e guardando, Senhor, e ele, Senhor, confiando, Pai, em Ti, Senhor, sabendo, Pai, que todas as coisas, Pai, estão sujeitos, Pai, à Tua voz, Pai, estão sujeitos, Senhor, à Tua vontade, Pai, em o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Pra onde voltar, só tem Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Sim, Senhor, sou totalmente Teu. Fui contemplado pelo Seu amor, pelo Seu amor, eu sou. Pega a visão aí, meu irmão. Sou totalmente Teu. Fui contemplado e ser um com Você. Ser